Olá, tudo bem? Vocês se lembram que quando nós terminamos as nossas aulas de história em junho, a família real portuguesa estava aqui no Brasil? Eles tinham fugido lá de Portugal, fugido de Napoleão Bonaparte, do exército francês e vieram para cá. Estavam deixando a cidade mais bonita, estavam deixando o Rio de Janeiro com uma cara de uma cidade europeia, trouxeram muitas coisas boas para o nosso país. Mas e Portugal? O que estava acontecendo lá em Portugal? A partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho o que estava acontecendo na Europa. Quando Dom João saiu, ele deixou lá em Portugal o Conselho de Regência, que eram pessoas da confiança dele que tomariam conta de Portugal enquanto ele estivesse no Brasil. E você imagina a situação dessas pessoas que estavam governando um país em que o rei tinha ido embora, o imperador tinha ido embora com toda a família e deixado numa situação financeira muito difícil. E quando Junot, que foi o comandante do exército, chegou em Portugal e viu que não tinha mais ninguém lá da família real, das pessoas ricas, e mandou essa informação para Napoleão, Napoleão Bonaparte ficou muito bravo, ficou tão bravo que mandou confiscar todos os bens das pessoas que tinham ido para o Brasil. Confiscar quer dizer que pegou para ele. E expulsou todos os ingleses que estavam lá também. Mandou todo mundo embora, de tão bravo que eles estavam. E para ajudar, aquele conselho de regência mandou acabar com o conselho de regência também. Falou assim: acabou, agora quem vai mandar é um governante francês. E foi lá que Junot ficou. Mas vocês sabem de uma coisa? Que os portugueses não ficaram nada felizes com o que Junot estava fazendo, e principalmente por serem os franceses que estavam lá. E começaram a se organizar para mandar a França sair e derrubar o Junot do posto que eles estavam. Mas tinha um problema: os franceses ainda tinham um exército melhor do que os dos portugueses. Lembram-se que os portugueses ficaram sem nada, né? Mas, e para ajudar ainda, a Espanha era uma aliada da França e também estava com seus exércitos juntos, os dois juntos, e eles estavam se armando para derrubar Portugal, porque ficaram bravos. Mas aconteceu um outro problema. A Espanha, que era companheira da França, que estava lá, começou a ficar meio brava com essas interferências da França na Espanha e começou a achar melhor os franceses saírem da Espanha. E eles ficaram mais bravos ainda quando Napoleão Bonaparte tirou o rei do comando e colocou o irmão dele, chamado José Bonaparte. Ficaram tão bravos que resolveram parar de ajudar o exército francês e a ajudar na intervenção em Portugal. E com isso, o exército francês começou a ficar mais fraco. E os espanhóis se separaram da França para arrumar a casa deles, para deixar a França de lado e deixar a Espanha arrumada outra vez e trazer o seu rei de volta. E isso é um assunto que a gente vai estudar daqui a pouco também. Mas, professora, e a Inglaterra aí, que tinha falado que ia ajudar tanto Portugal? A Inglaterra estava fornecendo suprimentos para Portugal. Ele estava dando comida pelo porto de Lisboa, dava as armas que eles precisavam. E mais do que isso, eles resolveram invadir a Lisboa com um exército de ingleses para derrubar os exércitos franceses.
E antes mesmo que eles tivessem uma guerra, eles fizeram um acordo, porque os franceses viram que eles iam perder, fizeram um acordo e os franceses foram embora. Aí você pode pensar assim: ah, acabou. Franceses não vão mais invadir Portugal. Não, sabe que Napoleão, ele não ficou nada satisfeito com isso e ele tentou invadir ainda Portugal algumas vezes, mas em todas elas ele foi derrotado. E sabe por quê também? O poder de Napoleão na Europa começou a diminuir e ele estava perdendo todo o seu domínio, até que ele foi vencido e ele foi exilado. E ele, quer dizer, ele foi mandado para uma ilha onde ele morreu. Acontecia assim o fim do Império Napoleônico, que as pessoas não precisavam mais ter medo de Napoleão. Oba, estamos bem, Portugal agora está fora da França, fora do que os franceses estão fazendo, e está ótimo. Não. Lembram-se que depois de tantas guerras, a situação de Portugal estava muito difícil. Foram muitos mortos, muitas doenças, muita falta de alimento, as plantações tinham sido todas destruídas e a falta de dinheiro era muito grande. E vem uma pergunta: quem estava governando Portugal? Não eram mais os portugueses e nem os franceses. Sabe quem estava governando? Ah, um inglês. Depois da expulsão dos franceses, eles refizeram o Conselho de Regência, foi restabelecido com portugueses, mas quem era o comandante-geral era um militar chamado Beresford, e que ele estava comandando Portugal. Os portugueses não tinham muito como falar, não tinham muita voz ativa, não podiam dizer muito o que queriam. E esse Beresford começou a não agradar os portugueses. Começou o jeito que ele trabalhava, o jeito que ele tratava os portugueses. Ele era muito bravo, era muito duro com as decisões e começou a não agradar aos portugueses. E com isso, os portugueses começaram a se movimentar para derrubar Beresford. Mas é claro que dentro dessas conspirações que fizeram, Beresford descobriu e acabou com isso. Mandou prender, matar quem estava sendo contra ele, porque ele ia ser o rei. O rei não, mas ele iria comandar a Inglaterra. E agora? O que vai acontecer? Portugal se livrou da França, mas agora estava sob o comando da Inglaterra? A Inglaterra não era quem ajudava? E o que vai acontecer? Então, prepare-se, porque na próxima aula de história com a sua professora, você vai descobrir: Portugal conseguiu se livrar da Inglaterra?